Começou em 2019, né? Então aí foi liderado pela Engenharia do Brasil, com suporte da Alemanha. E aí depois foram passando aí por diversos testes, né? No nosso campo de provas, Iracemápolis, testes na Turquia, na Alemanha, até que depois ele foi lançado na Latbus no ano passado. E no ano passado também a gente teve a homologação pela SP Trans. Então ele passou nos diversos testes da SP Trans, que é a referência para o estado de São Paulo e até para o Brasil, né? Então ele passou nos testes tanto de autonomia, de performance, desempenho do motor. Falando um pouco agora do conceito do ônibus, né? O ônibus elétrico, as principais modificações elas ocorrem no eixo traseiro para trás e no teto, e algumas menores na frente. Então, no eixo traseiro a gente tem dois motores elétricos, né? Então, o nosso ônibus funciona com esse eixo de tração elétrica. Na traseira, a gente tem o sistema de refrigeração na parte de eletrônica de potência e também dos dois motores elétricos. A gente tem duas baterias traseiras. A gente tem a própria eletrônica de potência, né? Então ali a gente tem os inversores de potência, conversores, que fazem o controle dos motores elétricos, o controle de diversos equipamentos no ônibus, né? No teto a gente tem uma unidade de ar-condicionado, que faz a unidade de ar-condicionado e também o compressor de ar-condicionado. O sistema, como um todo, ele é responsável pelo resfriamento do interior do veículo e também das baterias de alta tensão. Tá? Na frente, a gente tem, aqui o eixo dianteiro, ele tem suspensão independente, acaba proporcionando aí maior conforto para o motorista, passageiro, tem maior raio de giro, tem direção eletrohidráulica, painel de instrumentos que são comuns com o nosso ônibus da Alemanha, o Excitado. Esse ônibus ele tem um PBT, peso bruto total é de 21,2 toneladas, sendo o eixo dianteiro o limite máximo de 8 toneladas, 8,2 toneladas e o traseiro 13 toneladas. Ele tem aí essa diferença em relação ao diesel, principalmente por causa das baterias. Então, e aí, falando um pouco aí dos componentes, né, principais que a gente tem, a bateria, a gente então ela pode ter, a gente tem duas baterias na traseira e no teto a gente pode ter de 1 a 4 baterias. Esse ônibus, por exemplo, ele tem 5 baterias. Essas baterias, a gente utiliza a bateria NMC3, é a tecnologia da bateria. O NMC são os elementos que utilizam níquel, manganês e cobalto. O 3 é de terceira geração. Essa bateria é comum com o ônibus da Alemanha, então já está na terceira geração, estamos vendo aí evoluções, né? A bateria, que ela é a construção da bateria, né? Você tem um pack de bateria, cada pack você tem 9 módulos. E cada módulo tem 600 células cilíndricas, tá? Que são assim, pilhas, né? Baterias assim. Então, cada pack de bateria você tem essa construção. E cada bateria ela tem também um módulo eletrônico que se chama BMS. Esse módulo ele é responsável por controlar diversos parâmetros da bateria. Então ele controla tensão, corrente, resistência, temperatura e vai garantir que a bateria vai funcionar corretamente. Vai garantir que tenha segurança, vai garantir a vida útil da bateria, que ela não seja diminuída. Então colocou ali um carregador. Ele vai garantir que não vai carregar, pode carregar, não vai estourar a bateria porque carregou muito. Uma célula não vai carregar mais do que a outra, então ele vai controlar tudo isso e vai garantir que vai funcionar corretamente. Cada bateria dessa ela pesa em torno de 600 kg. Por exemplo, um ônibus desse com 5 baterias são 3 toneladas já de bateria. Em termos de autonomia, para ter uma ideia, assim, um ônibus com 4 baterias ele tem uma autonomia aí de 210 km, com 5 baterias 250, 260 km. Tá? Isso, só que assim, né, a gente dá uma ideia, uma média, só que tem vários fatores que influenciam aí nessa autonomia.
Então, a temperatura externa é o principal, né? Quanto maior a temperatura externa, diminui a autonomia. A questão do carregamento do ônibus, se ele está totalmente carregado, se ele está com meia carga, se ele está vazio. Ar-condicionado o tempo inteiro ligado. A topografia, né? Você passa por lugares com trechos com mais subidas, e todo trecho tem mais descida, então isso daí vai influenciar. E uma outra questão também muito importante, o motorista, né? Então, conforme a condução do motorista, vai influenciar também na autonomia. Por isso que na garagem é fundamental ter um bom treinamento para os motoristas. Porque esse ônibus ele tem o sistema regenerativo, então cada vez que o ônibus freia, utilizando o pedal do freio ou a alavanca auxiliar de frenagem, que fica aqui do lado direito do volante, cada vez que tem essa frenagem, tem a recuperação de energia. Então a nossa autonomia, em vez de você perder a autonomia, você ganha autonomia, né? Na prática acontece que o motor, em vez dele consumir energia, ele fornece energia para a bateria. E aí que utiliza um dos componentes da eletrônica de potência, que é o inversor de potência. Então tem inversor de potência ligado em cada motor elétrico, então quando o motor está rodando, ele está consumindo energia e ele converte corrente contínua em corrente alternada. Na frenagem, aí ele faz o contrário, converte corrente alternada em corrente contínua e aí acaba fornecendo energia para a bateria. O nosso motor, a gente tem dois motores, né? Um em cada roda, então é 125 kW cada um, dá um total de 250 kW ou 340 cavalos. Tem um torque de 970 Nm. A velocidade dele é limitada eletronicamente a 60 km por hora, podendo reduzir conforme a necessidade do operador. Por exemplo, a SP Trans, o limite máximo é 50, então a gente também pode limitar para 50, conforme a necessidade do cliente. Esse ônibus ele também tem pneus especiais. Antes disso, até da sequência, vocês têm alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta aí, algum comentário, fique à vontade aí. Só tem acho que um botãozinho aqui para você só tem que manter pressionado para falar. Se não consigo ouvir. Quando você pisa no freio, é verdade que recarrega quando você pisa no freio? Isso. A gente, cada vez que ele pisa no freio ou usa a alavanca de frenagem auxiliar, ocorre a recuperação de energia, né? E aí a autonomia, em vez de essa autonomia ela até aumenta. Então, até para dar um exemplo, na última viagem que a gente fez, esse percurso aqui deu 3 km. A gente saiu de lá com 244 km de autonomia. Quando a gente voltou, estava 250 km de autonomia, ou seja, mesmo num trecho curto de 3 km, a gente conseguiu ganhar 6 de autonomia. Então, assim, e além disso a gente consegue ver pelo painel de instrumentos também. Tem um medidor, que depois vocês podem ver aqui do lado direito, ele começa no zero. À medida que você está acelerando, você está consumindo energia, esse ponteiro se move para a direita, você está consumindo. E quando você tem a recuperação de frenagem, aí esse ponteiro ele se move para a esquerda. Do zero para a esquerda você está recuperando. As perguntas aí, pessoal? Fica à vontade aí, comentar alguma coisa. Tem só os motores na roda ou tem a caixa de marcha que conduz ele? Não, os motores são somente na roda. É somente um motor elétrico em cada roda. É um motor trifásico assíncrono de indução. Um desse em cada roda. Somente esse. Quando for dar uma volta, tem um inverso? O sol vai para frente? Não, também. Ele tem, assim, ele não tem câmbio, né? Ele tem, vocês podem ver ali também, ele tem 3 botões. O drive, você aperta o botão D, drive e dirige, o neutro e o ré, e a ré. Somente isso.
Se ele funciona com caixa de redução, né, não tem câmbio. Qual é a diferença em valores mesmo, reais? Qual é a diferença do custo de manutenção de um carro desse elétrico com Então, eu não vou conseguir te dizer em termos de números, assim, né? Porque aí é a operação particular ali de cada garagem, né? De rota que eles fazem, como eles conduzem o ônibus, os lugares. Mas assim, a gente já teve retorno de demonstração em cliente que, por exemplo, o consumo de um ônibus elétrico, se comparar o gasto de energia elétrica com o gasto de diesel, é 70%, 75% a menos. Então, vamos dizer, cada 100 reais que você gastaria no diesel, você gasta em torno de 20, 25 no elétrico, com o valor da energia elétrica, né, que você usa. Isso foi dado assim do operador da garagem, não nosso. Né? O operador da garagem, a gente deixou o ônibus em demonstração, eles foram acompanhando, fazendo medições, e apesar que a gente também consegue fazer a gente tem um monitoramento, né? Tem um sistema de telemetria que é o FleetBus. Então cada cliente, quando ele for receber o ônibus, já vai ter a telemetria, né? O FleetBus, que é o gestor da frota, que vai conseguir monitorar diversas informações, principalmente ligadas à bateria, né? E já vai conseguir agir preventivamente, né? Então esse é um dado já que a gente tem, né, por exemplo. E assim, você tem menos manutenção também, não vou conseguir te dizer em termos de valores, né? Depende de cada garagem, mas assim, como ele tem bem menos componentes que o diesel, né? Então, assim, esse tipo de gasto de operação e manutenção é bem menor, né? Uma garagem, os principais gastos que tem é com motor, transmissão, né? Então isso você não vai ter. Além de, você não tem aqui, né, sistema de exaustão, não tem várias outras peças de combustível, por aí vai. Quanto tempo a durabilidade para fazer a troca da bateria de uso? A bateria ela tem uma garantia de fábrica de 8 anos, né? Essa é a garantia, só que ela vai durar um pouco mais, né? Pode durar mais conforme o uso do cliente, né? Então vai durar, a gente ainda não tem previsões, ainda não tem nenhum ônibus elétrico que esgotou esse tempo, né? Mas a gente tem assim, através de testes, né, com o fornecedor da bateria, ela pode durar aí 10, 11 anos. Isso, agora a garantia em si, né, no momento que a gente fornece com fabricantes é de 8 anos a garantia. Qual que seria a sustentabilidade do planeta após o uso dela? Ela tem reciclagem ou vai ser destruída? Não, tem empresas que já fazem assim a segunda vida da bateria, né? Então essa bateria ela pode ter uma outra aplicação, porque num veículo a bateria ela tem esse tempo porque o uso assim é bastante severo, né? É o tempo inteiro. Agora ela pode estar sendo utilizada, por exemplo, painéis solares, que você consegue utilizar aí aqueles power bank, você já viu também que você tem bateria, você pode utilizar também. E tem também reciclagem, né? E além da reutilização, também tem reciclagem assim, você tem ali materiais que são bem valorizados, né? Terras raras que você consegue também reciclar. Então tem umas empresas já, parcerias com montadoras, empresas que já estão fazendo isso. Uma é a Energy Source, por exemplo. Muitas vezes você tenha o bem-estar agora, mas o amanhã. O planeta Terra precisa de produzir e saber depois, após o final do uso, aonde vamos fazer a reciclagem sem contratar. Por isso que veio o carro elétrico para essa questão. CO2 na natureza. Exato, não adianta você estar deixando de emitir CO2, mas depois você tem um descarte ruim, né, para o meio ambiente da bateria, né, de todos os componentes que ela tem, né. E a outra questão também, os motores que tem na cada roda que você me chamou, qual seria o preventivo dele, a revisão? Por exemplo, a cada quilômetro ou é indeterminado?
Então, os motores, eles têm... Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Esse motor, ele tem 2 anos de garantia. Tem a manutenção dele, por exemplo, que a gente tem tubo de roda, trocar graxa a cada 480 mil quilômetros e trocar óleo a cada 60 mil quilômetros. Esse é o que tem apenas na versão mais baixa. Não existe, por exemplo, quando a gente compra um veículo novo, nós temos uma revisão de concessionária a 5, 7 mil, 7.500 e 15 mil. Então, A gente falando assim específico do motor, né? A gente vai falar da revisão do veículo como um todo, aí tem as revisões normalmente a cada 30 mil quilômetros no ônibus. Aí tem essas revisões a cada 30 mil, que é essas revisões aí para várias partes assim do ônibus, né? Agora o motor em si seria somente isso, assim, até esse na graxa do cubo de roda, que é importante, do motor, e a revisão e trocar o óleo a cada 30 mil, só isso. O restante aí algumas peças do ônibus, né? E tem manutenções a cada 30 mil. Mais perguntas aí, pessoal? Viu, Fernando? Eu vi aí o pessoal falando sobre a questão de economia, né? Tem outro detalhe importante, você no treinamento sabendo utilizar o freio auxiliar aqui, você também tem economia nos freios, né? Manutenção de freios. Ah, sim, também, né? Pode apertar. E outra... Você também tem um desgaste menor de pastilha de freio, né? Outra coisa também que é importante também, o conforto na direção, né? Do passageiro. Isso faz um diferencial danado. Por exemplo, vocês não ouviram ligar o carro, vocês não ouviram o barulho do motor, e o percurso inteiro eu usei o freio de pedal apenas 3 vezes. No semáforo, na entrada aqui da cancela e agora. Caramba. Tudo aqui, ó. Alavanca. Uma forma assim de conduzir, por isso, né, falando aí do treinamento para os motoristas, né? Então, com essa forma de conduzir que o Humberto comentou, você tem todos esses ganhos, né? Além da autonomia, você usando mais a alavanca e menos o pedal, não sei se todo mundo ouviu o que ele falou.